Desde os tempos antigos, Marte, o planeta vermelho que brilha no céu noturno, tem sempre encantado a humanidade. Nós temos sonhado em colonizar Marte e torná-lo de novo um planeta com oceano e atmosfera. Olá, pessoal! Neste momento, a humanidade continua a enviar as sondas a quarto planeta do Sistema Solar para avançar com a pesquisa. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O que será que nós temos descoberto sobre o planeta Marte nas pesquisas recentes? Vamos atualizar o nosso conhecimento. Vamos começar agora! A missão Curiosity. Entre as últimas missões de sonda para Marte, provavelmente Curiosity é a mais famosa de todas. Curiosity é também o mais popular entre os rovers marcianos. Vamos ouvir a música cantada pela sonda Curiosity para celebrar o seu próprio aniversário? Que fofinho, não é? Curiosity é o fruto de trabalhos árduos de muitos anos pelos peritos da NASA. As peças desta sonda foram concluídas em 2008, mas a sonda ficou à espera de seu lançamento por alguns anos. É uma situação normal no campo de engenharia astronáutica. Não é tão simples lançar um foguete a Marte. É preciso esperar até que a posição de Marte fique mais próximo da Terra, pois o tempo de voo será mais curto desta maneira. Em 26 de novembro de 2011, um foguete, Atlas V, que carregava Curiosity, foi projetado da estação de Cabo Canaveral. Em 6 de agosto de 2012, em menos de um ano depois do seu lançamento, a sonda aterrissou com sucesso na superfície de Marte. Desde então, a sonda continua a fazer a leitura do deserto de Marte e enviar as imagens interessantes para casa. Entre as novidades, Curiosity conseguiu detectar na superfície marciana uma matéria que pode ser encontrada em sedimentos depositados em quaisquer rios, lagos e correntes de água na Terra. Os cientistas têm certeza de que havia um lago perto da atual cratera Gali. Este lago de água doce era relativamente grande, mas infelizmente ele secou há cerca de 3 bilhões de anos. Desde os tempos antigos, existia uma teoria que defendia a presença de água em Marte. Por exemplo, já em 1975 foi descoberto uma área imensamente esculpida, chamada de Outflow Channel. A propósito, por favor, não se confundam com o famoso Canale de Marte, descoberto pelo italiano Schiaparelli 100 anos antes de Outflow Channel. Graças às atividades de Curiosity, nós conseguimos compreender mais detalhadamente a tragédia que aconteceu ao corpo de água em Marte. Hoje em dia, nós sabemos que os oceanos e os lagos sumiram de Marte há 3 bilhões de anos, no final do período de Hesperian. O desaparecimento de água não se deve apenas a um único evento de mudança drástica. Marte foi gradualmente perdendo a camada de atmosfera e a água foi se evaporando. Nós fizemos outro vídeo sobre Marte e Vênus, onde explicamos este processo de desaparecimento de água, então sugerimos que vocês confiram esse episódio. Onde a água, há vida. Graças à Curiosity, nós sabemos muito mais sobre as vidas que poderiam ter existido em Marte. Por exemplo, em dezembro de 2014, foi anunciada uma notícia de que o rover marciano registrou uma subida alta de densidade do metano na atmosfera de Marte. Mais tarde, foi confirmado de que este tipo de flutuação de densidade de gás ocorria periodicamente. E isto é um fenômeno bem estranho. A flutuação pode ser explicada, por exemplo, pela atividade sazonal de micróbios. Vamos falar um pouco sobre as informações complementares, mas não menos importantes, do planeta Marte. A superfície de Marte está muito mais esterilizada do que a sala de cirurgia do hospital mais avançado do mundo. Marte tem poucos campos magnéticos e sua camada de atmosfera é extremamente fina. Ele fica sem proteção contra a poderosa radiação solar que tem esterilizado a sua superfície milhões de anos atrás. No entanto, Marte possui capas de gelo. Então, ainda há esperança de que encontremos sinais de vida dentro da camada densa de gelo ou no subsolo escuro e profundo. A missão InSight. Curiosity era uma sonda onipotente para executar uma variedade de atividades de investigação, enquanto InSight é equipado pela tecnologia de última geração mais sofisticada.
Um dos principais objetivos de InSight é descobrir o que está por dentro do planeta Marte, ou seja, investigar a composição e estrutura geológica da parte interna do planeta. A sonda InSight foi lançada em 5 de maio de 2018 da base aérea de Vandenberg, em Califórnia, nos Estados Unidos. InSight aterrissou em Marte em 6 de novembro do mesmo ano e imediatamente iniciou a sua atividade de pesquisa. Anteriormente, muitos cientistas acreditavam que Marte era um planeta geologicamente morto. Na década de 1970, a sonda Viking enviou vários dados sobre as atividades sísmicas de Marte, contudo, as informações não eram confiáveis. Depois de dezenas de anos, foi finalmente comprovado por InSight que Marte realmente está tremendo de vez em quando. As vibrações são fracas, mas suficientes para serem detectadas. O planeta Marte está tremendo? Mas isso não tem nada a ver conosco. Talvez vocês tenham pensado assim. Mas, na verdade, não é bem assim. Vocês estão sonhando com a colonização de Marte, certo? Então vamos supor que nós criamos uma colônia no planeta Marte com uma estrutura de proteção contra a radiação espacial e outras ameaças. Caso um terremoto ocorra e destrua o nosso sistema de linha de vida, seria um desastre. A grande história de colonização marciana estará suspensa imediatamente. As informações enviadas pelo sismômetro extremamente sensível de InSight ajudou os cientistas a cruzar os dados acumulados ao longo do tempo sobre a estrutura interna de Marte. No que diz respeito à estrutura interna de Marte, ela é muito semelhante à da Terra, com exceção de placa litosférica que está atualmente paralisada. Nos tempos anteriores, as placas litosféricas em Marte se movimentavam. A crosta de Marte possui de 50 a 125 quilômetros de espessura. Embaixo da crosta se situa o manto, um líquido denso que é muito mais calmo do que o da Terra. Houve uma época em que o manto fluido se derramava na superfície marciana devido às erupções vulcânicas, contudo, esse tempo já passou há muito tempo. Todos os vulcões estão adormecidos durante muito tempo. No centro de Marte existe um núcleo pequeno formado de ferro e níquel. Uma outra revelação por InSight é a intensidade variada do magnetismo. Alguns campos magnéticos de Marte não são mais fortes do que os da Terra. Os cientistas ficaram perplexos com este fato. Atualmente, relatam poucos fragmentos de campo magnético em Marte e por isso os cientistas pensavam que o magnetismo nunca existiu lá. Então, o que está causando esta irregularidade de magnetismo? Na verdade, quando Marte era um jovem cheio de possibilidade de nascimento de vida, é bem provável que existiam campos de magnetismo forte. Porém, ocorreu alguma mudança fundamental e o magnetismo desapareceu. Talvez houvesse uma colisão com um corpo celeste de maior porte, por exemplo, um outro planeta. No estágio inicial do Sistema Solar, este tipo de evento era comum. Por exemplo, quando o planeta Theia colidiu com a Terra, o seu manto foi jogado fora do espaço universal e deu origem à Lua. O assassino que executou o planeta Marte podia ter sido um asteroide grande de tamanho de Vesta. De fato, não podemos negar a possibilidade deste assassino de identidade desconhecida ter roubado a maior parte da atmosfera. Antigamente, os cientistas assumiam que Marte não era capaz de manter a atmosfera por ser um tamanho menor e ter um magnetismo fraco. Porém, essa premissa está errada. Titã, uma lua de Saturno, é menor do que Marte e não tem campos de magnetismo, mas ela possui uma camada de atmosfera mais grossa do que o da Terra. Seja quem for o assassino do mundo ou universo, ele tem a culpa de transformar Marte num deserto sem vida. O dínamo que gera o magnetismo parou e Marte perdeu a atmosfera. A combinação destes eventos foi um golpe fatal. O corpo de água na superfície de Marte se evaporou e passou pelo processo de decomposição pelo raio solar. O que restaram depois foram as ruínas tristes que fazem lembrar do passado glorioso, tais como o campo magnético irregular, capa de gelo, vestígio de erosão, entre outros. Perseverance. Perseverance é um dos rovers marcianos que recentemente foi projetado a Marte. Ele é uma versão mais atualizada de Curiosity, carregado de instrumentos de última geração com a melhoria de estrutura e mais precisão. A missão de Perseverance é a busca por vida antiga em Marte e recolher as amostras de solo e enviá-las à Terra com a ajuda de uma operação sofisticada.
Perseverance foi lançado em 30 de julho de 2020 da estação do Cabo Canaveral e pousou com sucesso na superfície de Marte em 18 de fevereiro de 2021. Ou seja, é um evento bem recente. Portanto, até agora ainda não sabemos nenhuma novidade empolgante além de camadas de rocha interessante que contém uma misteriosa pedra de cor azul. Acreditamos que tudo está por vir. Estamos quase no fim deste episódio. Obrigado por assistir o nosso canal. Esperamos que vocês tenham gostado deste vídeo. Por favor, deixem o like e se inscrevam. Confira nossas novidades periodicamente. Não percam as notícias curiosas do mundo da ciência e do universo. Nos vemos em breve. Vem mais episódios interessantes. Até logo!